Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cosmiatria Academy Talks. Eu sou Rafaela Palermo, cirurgia vascular. Estou junto aqui com a doutora Ana Aidar, cirurgia vascular também. Ana, pra gente falar hoje de um tema que só se fala nisso, né? Exatamente. Hoje o tema é muito atual e cada vez mais discutido. Exatamente, as canetas emagrecedoras. E para isso, a gente tem uma convidada muito especial, a doutora Isabela Bittencourt, formada então em endocrinologia pela Unifesp. Ela tem uma clínica, a Clínica Ale, né, Isa? Que Isso. Junto com outros sócios lidera uma clínica com 17 profissionais, multiprofissional. Tudo que a gente precisa para aprender tudo sobre caneta emagrecedora. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Rafa. Obrigada, Ana. Primeiramente, parabéns pelo podcast, parabéns pelo seu curso, que é um curso de cosmiatria que me ajuda muito nos meus pacientes. A gente compartilha pacientes para que eles tenham o melhor, né, para eles, para estética e também para saúde, né? Sim. A gente junta tudo numa coisa só, né? Um vive sem o outro, né? Então, aquilo que eu falo, a gente precisa tratar de dentro para fora. Sim. Mas depois a gente precisa olhar para o fora também. Então, os pacientes estão emagrecendo, aí as pernas estão ficando flácidas. Isso tem sido um problema no seu consultório, no meu? Aliás, é uma coisa que eu falo muito. O paciente vem muito falando assim, não vou negar que eu tô aqui também pela estética. E a gente tem que também dizer para ele que é saúde mental, né? Você está bem com o seu corpo, Sim. com suas pernas, né? Você ter essa visão de que não é futilidade. A saúde mental, ela existe nesse conceito também. A pessoa trabalha melhor, a pessoa se sente melhor como um todo, né? E Sim. é isso que é importante. Com certeza, a gente vai ter bastante coisa para discutir aqui hoje. E antes da gente entrar propriamente no tema principal, eu quero que você fale, por favor, a sua trajetória, Isa, na medicina, na endocrinologia e no consultório particular também. Exato. Por que você decidiu ir para essa área, se meter aí, tratar obesidade? Como é que foi isso? Então, vamos começar que medicina é uma coisa que veio muito de mim. Meus pais são médicos, mas veio de mim, porque eles nunca também falaram, você tem que fazer medicina. Foi uma coisa bem que eu não consegui fugir, na verdade, eu queria fugir. Eu via meu pai trabalhando muito, minha mãe também, e eu ficava, meu Deus, vou ter que... Não quero essa vida pra mim. Eu não sei vocês, mas toda vez que você falava, eu quero fazer medicina, vinha alguém e falava, mas você precisa estudar, né? Não pode parar de estudar a vida inteira. E aí você fica com aquela pressão, meu Deus, vou ter que estudar e tudo. Então, a medicina veio muito... era pra vir mesmo. E quando eu comecei, eu não sei, assim, desde o terceiro ano da faculdade, que a gente começou a ver endócrino, também não sei explicar, que foi uma coisa que eu comecei a gostar muito, os eixos e feedback, e eu tinha muito raciocínio, eu ia muito bem em endócrino, né, eu entendia muitos feedbacks, eu gostava muito dessa área, então eu vim, na verdade, antes desse boom de emagrecimento, eu nem fiz pensando nessa parte, que hoje eu amo, mas veio depois isso. Então, foi algo que eu comecei a gostar e eu não consegui fugir. Eu tentei fazer pediatria por causa da minha mãe, cirurgia por causa do meu pai, mas eu acabei querendo mais fazer endócrino. E aí, desde da faculdade, eu não tirei isso da cabeça. E aí, na residência, eu também não tinha outra ideia. Então, foi algo que falei, não, eu vou fazer, eu vou atrás. Endócrino também era uma pressão, né? Porque é uma residência muito difícil de entrar, né? Na clínica, talvez uma das maiores, e isso também me fez também pensar, mas eu não conseguia, assim, eu coloco uma coisa na cabeça e falei, não, eu vou. E fui, e no início eu gosto da endócrino como um todo, mas eu comecei a gostar muito, na verdade eu peguei uma época muito interessante, né, das medicações e tudo, anti-obesidade, e acabei gostando mesmo, assim, então, por isso que eu fui muito pro lado da obesidade, apesar de também gostar de tudo, assim, qualquer paciente que vai, eu gosto também, diabetes, tireoide. E você começou falando dessa questão, assim, que as pessoas viravam pra você e falavam, nossa, mas você vai ter que estudar a vida inteira. E esse peso negativo do vai ter que estudar é cultural mesmo, né? Que de nós, assim, às vezes dos latinos, né? Infelizmente é um pouco cultural. E eu vejo muito isso também no meu dia a dia, porque eu acho que eu fui para um outro lado diferente do meu meio no início ali, né? Da minha vida, da minha adolescência. E aí, várias pessoas me perguntam, você tá fazendo agora mestrado, você gosta tanto, assim, de estudar?
E eu falo assim, gente, eu gosto de saber. Exato. Eu adoro saber, eu adoro estar conversando com alguém, eu sei do que eu tô falando e eu tenho base. Eu gosto de, tipo, estar ali com o paciente e falar, eu sei do que eu tô falando. Eu não tô falando porque eu vi um vidinho ali no TikTok passando. Eu li, eu estudei, eu participei de estudos científicos, assim… enfim, eu acho que esse prazer no saber é muito legal. E fica boba essa pressão, porque é automático o jeito que a gente estuda, né? Tipo, você pega um paciente, você quer saber sobre, né, tratar ele realmente. Então, você vai a gente atrás. quer o melhor pra ele, e aí pra isso a gente precisa saber. Então, é algo natural que a gente faz na nossa profissão e agrega muito, né? Eu gosto muito de saber exatamente que nem você, saber o que eu tô fazendo, e isso me faz estudar, mas vira algo… parece que é normal, assim, não é uma coisa, eu vou estudar, pegar um livro e estudar. Você pega, olha alguma coisa, né, vê o que você pode agregar para aquilo. E na velocidade que as coisas vão, se a gente não aprender sozinho, a gente realmente vai ficar para trás. Então, eu acho que vai ser selecionado em todas as profissões isso. Profissionais realmente que sabem buscar o conhecimento. Seja através de um livro, um curso, vá atrás. Porque se você não se reciclar o tempo todo… As canetas emagrecedoras estão aí pra falar com a gente, né? Olha o tanto que tudo tá mudando. Parece que todo mês surge um burburinho que vai ter alguma novidade aí. E que bom que hoje a gente tem fácil acesso a essas informações. Porque pensa como era antigamente. O tanto que era mais difícil. Então, a gente está vivendo uma fase hoje, nós temos o privilégio de viver essa fase com esse acesso, essa facilidade da informação. Também já pensei nisso. Muitas vezes eu sou muito curiosa, eu penso em alguma coisa, mas por que será? Aí eu fico pesquisando, eu vou atrás, né? A gente usa a inteligência artificial com muita cautela, obviamente, mas ela nos leva para algum lugar pra gente tentar entender o que tá acontecendo, depois vai em algum artigo e assim vai… Então, a gente tá num privilégio mesmo de saber muito, né? Nem só nossa área, às vezes a gente precisa de saber de outras áreas. Eu lembro uma vez, há bastante tempo atrás, ali, uns 10 anos atrás, no início da minha profissão de médica, né? Dando algum plantão, tinha um cardiologista na minha cidade, que ele dava plantão comigo, super querido, Dr. Sabino. E eu lembro que ele falou assim, eu tava… com alguns livros, assim, lendo artigo, abrindo no celular o artigo. Aí ele virou e falou pra mim, eu fiz USP, né? E quando eu fiz, primeiro que eu precisei aprender francês, porque todos os livros eram em francês. Então, eu precisei aprender francês para entender medicina. Quando eu queria algum artigo, eu tinha que escrever uma carta pro autor, enviar a carta, esperar um mês pra carta chegar com o artigo que eu queria ler. Gente, olha a diferença. Então, ele olhava ali como eu estudava, e os cursinhos, e o tablet e tudo mais. Ele, meu Deus… Na minha época não era nada assim. E a gente tem podcasts, né? Tem pessoas, né? Referências ali de cada área nossa. Sim, com que certeza. Também a gente consegue ver algumas coisas. Então, hoje é muito fácil se atualizar, né? Graças a Deus. Mas assim, com as canetas, é um negócio que eu vivo em função de saber o que está acontecendo e eu não dou conta. Porque todo dia, né? Praticamente toda semana tem uma novidade, tem uma coisa que aprovou. Ou uma polêmica, uma mentirinha. Uma polêmica que eu não tô conseguindo nem me organizar pra saber exatamente. Cada dia eu falo, meu Deus, o que tem hoje? Tem uma época que eu ficava me atualizando toda hora ali pra saber o que estão falando, né? E afinal, então, o que são essas canetas emagrecedoras? E é engraçado que esse nome pegou mesmo, né? Canetas emagrecedoras. E é uma coisa que até se discute muito na endocrinologia, tanto na BESO quanto na SBEM, de a gente dizer essa nomenclatura. Por quê? É uma nomenclatura que mostra que a gente está muito pensando no emagrecimento, na estética, que eu já falei que também é uma coisa que faz parte, né, em questão de saúde, mas a gente não pode resumir a caneta a isso, só a emagrecer. A gente tem que pensar que a obesidade é uma doença crônica, multifatorial, complexa e recidivante. E pensando em recidiva, é importante a gente mostrar para esse paciente o estigma de que… tirar o estigma de que é um emagrecedor, porque… É um padrão estético e social, não é uma pressão estética e social. A obesidade é uma doença. Isso. E ele consegue entender melhor a doença dele se a gente trocar o nome, por exemplo, anti-obesidade. É a mesma coisa que um antihipertensivo. A gente não vê assim, reduziu milímetros de mercúrio, né? Tipo assim, remédio redutor de milímetros de mercúrio. A gente tá falando de
pressão, hipertensão, que é uma doença que você coloca o remédio, melhora. Se você tira o remédio, piora. Então, é para colocar nesse paciente que ele provavelmente vai precisar daquele remédio, e também é um paciente muito mais do que só emagrecer, né? O remédio é muito mais do que só emagrecer. Ele, metabolicamente falando, ajuda a melhorar a inflamação, né? Que é algo da obesidade, melhorar o diabetes, melhorar até um pouco dos lipídios, né? Do colesterol. Então, é muito mais do que isso, né? É uma desinflamação por completo. Então... Sim, até assim, entrando em alguns assuntos polêmicos, assim, a obesidade é uma doença grave, séria e que causa morte mesmo, né? E aí também, ao mesmo tempo que tem esse assunto médico sério, tem muitos pacientes que sofrem o preconceito por serem obesos, né? Então, tem aí um movimento a favor disso. E aí, tem aquele movimento que romantiza a obesidade. Que, assim, eu fico um pouco preocupada com essa questão. Tem muitos pacientes obesos que falam, mas eu coletei meu hemograma, eu tô ótimo. E não entende que a obesidade, a gente fala tudo isso, e você vai falar com muito mais propriedade que eu, estatisticamente, né? Que piora muitas doenças e muitas doenças sérias. Falando do ponto de vista vascular, a obesidade, ela piora muito a doença das varizes. Os pacientes com insuficiência venosa acabam tendo um pior desfecho clínico, né? Quando somados à obesidade, a aterosclerose, então, oclusão arterial, amputações, AVC. Então, é uma doença séria. A gente precisa tratar com carinho desse paciente, mas também não dá para romantizar. Tô errada? Não tá errada, na verdade, esse termo também, obesidade metabolicamente saudável, ele, na verdade, não existe. O que existe é uma foto do paciente daquele momento. Então, pode ser que venha paciente que os exames estão bons, né? Tipo, glicemia e tudo, só que eu tô olhando uma foto daquele momento. Se a gente for olhar o filme dele durante a vida, se ele não tratar aquela doença, provavelmente em algum momento isso vai acontecer. Ah, mas porque tem pessoas que acontece mais cedo? Por um fator genético. Eu posso ter mais fator genético ligado ao diabetes. Então, tem muita gente que tá no sobrepeso ainda e já tem o diabetes. Tem gente que nem tem o peso tão elevado, também tá no diabetes. É uma coisa que, se você ainda tem a genética da diabetes, então você vai ter um desfecho ainda pior. Mas isso vai acontecer em algum momento, o seu colesterol vai aumentar, em algum momento você vai ter uma plaquinha ali na carótida, na aorta. Uma hora a conta chega, né? Sim. Uma hora a conta chega. Com certeza. Então, dizer assim, tá tudo bem, mas os exames, vou ficar assim, isso não vai ser bom para você e vai diminuir a sua morbidade, vai aumentar a sua morbidade e mortalidade, né? Sim. E assim, bom, acho que até uma curiosidade minha, mas muitas pessoas que nos ouvem ainda estão na faculdade, são residentes, enfim. Definir mesmo a obesidade. Como é que a gente faz essa definição? Ainda é só o MC? O que a gente leva em consideração até para fazer a propedêutica inicial? Para que lado a gente vai no tratamento? Como é que está definido isso hoje? Isso é interessante porque se a gente olhar a bula, né, as indicações das medicações, a gente está muito focado em IMC ainda, que é uma coisa que já está um pouco ultrapassada. Sim. Porque IMC não diz muita coisa. A gente pode ter um paciente com IMC de 25, 26, que é um sobrepeso, e ele já ter gordura o suficiente para prejudicar ele. Então, pensando nisso, o percentual de gordura, a gordura que o paciente tem é mais importante. A gente pode ver aqueles famosos falsos magros, né? Que tem... E como que a gente vê isso? Muito hoje a gente usa bioimpedância, a gente usa a DEXA também, que é o padrão ouro para percentual de gordura. Mas a gente também, assim, tem gente que não pode ter, né? Não consegue esse acesso. É a circunferência abdominal, que é algo que é diretamente relacionada a evento cardiovascular. Então, você fazer a circunferência abdominal do seu paciente, viu que também tem a relação da metade da altura com a circunferência abdominal, que também diz que, ou seja, se você tem uma circunferência abdominal que seja proeminente, a gordura androide, né? A gente tem mais chance de ter risco cardiovascular. Então, isso é muito prevalente. Ou seja,
por mais que os critérios dos medicações são IMC, né, maior que 27 com comorbidades, maior que 30, a gente se liga muito hoje em percentual de gordura, né? Então, a gente faz a do MC, mas o percentual de gordura é importante. Tanto que na DEXA, né, que é a densitometria óssea... Explica pra gente até um pouquinho a diferença da bioimpedância, da DEXA. Acho que muitas pessoas têm essa dúvida também. Então, as duas são composição corporal. Então, a gente vê a composição corporal. A bioimpedância, ela tem um pouquinho de menos acurácia, né? Porque é um paciente que vai no seu consultório, tudo bem que tem que ficar de jejum, mas nem necessariamente seu horário que você atende, ele vai estar de jejum. Às vezes ele tá, né, em pré-menstrual, né? A paciente está em pré-menstrual, fica mais retida, desidratada. Então, tem muita coisa que interfere numa bioimpedância de consultório. Que, mesmo assim, é muito interessante fazer sempre, pra gente ver até para onde vai, né? Se subiu, se desceu, essa comparação é importante. Então, é legal usar, mas hoje eu faço ela, né, no meu consultório, mas eu também peço a DEXA sempre. Porque a DEXA a gente tem que fazer com mais cautela de frequência. Porque, querendo ou não, tem um pouquinho de radiação, né? É menos que raio-x, mas tem. Então, a cada 6 meses é legal fazer, para que a gente veja também ali no padrão ouro qual é a curva ali do paciente. Então, as informações são as mesmas. Uma é mais confiável que a outra. É mais isso. A DEXA também fala um pouquinho sobre gordura visceral, né? E também ela dá umas medidas legais, por exemplo, o FMI. O FMI é a gordura sobre a altura. Então, é como se fosse um IMC só do quilo da gordura. Então, é muito legal, porque coloca categoria de sobrepeso, obesidade grau 1, obesidade grau 2. Então, é legal esse dado. E outro dado legal, que é o Baumgartner, que é um dado de massa muscular, né? Pra gente não também colocar esse paciente numa obesidade sarcopênica. Sim. Então, porque não adianta, né? Eu falo, emagrecer pode ser lindo ali na balança, mas isso não quer dizer que tá sendo bom. Você pode emagrecer ali, emagreci 20 quilos em um mês. Isso não é bom. Eu não às vezes é um limite tênue, né? Isso. Ainda mais pensando que muitas pessoas acelera a perda de peso, né? Com a medicação. Então, tomar cuidado. Então, a gente precisa, hoje, preservar a massa muscular e fazer a perda de gordura, preservando, né, a massa muscular. Por isso que é legal esse dado também, para saber se a pessoa tá em sarcopenia e tudo. E também acompanhar. Será que ele perdeu muita massa muscular? Se for assim, é porque as coisas não estão fazendo direito. Sim. Então, o acompanhamento disso é muito importante. Não é você pegar a prescrição e ir embora. Porque você pode perder peso errado. Tô legal, tô mais magrinha. Mas isso não significa que você tá bem saudável, né? É diferente. Então, as duas me ajudam muito ali no dia a dia para realmente saber como o paciente tá. E mais, a gente tem que pensar na manutenção do peso. Sim. E é o que eu sempre falo, perder peso é muito fácil. Aí todo mundo vai falar, sério? Se a gente pensar em perder peso e manutenção, a manutenção é muito mais difícil, né? E uma coisa importante que eu acho que, até fazendo um paralelo que a gente estava conversando em outro momento, eu com a Ana, né? De fazer o melhor com o que a gente tem no momento, né? A gente deu um exemplo, assim, na parte vascular. Vamos supor, eu ainda não sei fazer laser transdérmico. Faça bem feito uma escleroterapia. Então, assim, eu ainda não sei, eu não sei o que é uma DEXA, eu não entendo bioimpedância. Pese o paciente, veja a circunferência. Porque, assim, a gente tem que lembrar que antes de vascular, a gente é médico. A gente tem que ter o mínimo de uma abordagem clínica bem feita. É claro que, e até trazendo a caneta emagrecedora aqui para esse assunto, né? Eu sei que esse termo, eu já vi que tá errado, mas... Anti-obesidade. Anti-obesidade. Então, as canetas anti-obesidade. Então, não, mas eu tô brincando. As pessoas falam disso mesmo, é normal. O paciente vir no consultório também falando. Sim. Mas é só pra gente também ter alguma crítica sobre essa nomenclatura. Mas normal falar no dia a dia também, é uma coisa que acontece. Porque eu acho que já pegou esse nome. Já pegou. Exatamente. Mas até onde eu queria chegar é assim, a gente tem diferentes contextos, né? Então, hoje a gente tá aqui, a gente tá em São Paulo, né? As 3, a gente tem fácil acesso a exames de muita qualidade. As 3 estão em consultório
né, que tem um acesso, que o exame não é um problema, que um hospital bom não é um problema, mas a gente sabe que não é assim em todo lugar. Então, hoje, eu tenho muita tranquilidade, porque eu consigo encaminhar para sua avaliação como endocrinologista. Eu não preciso me estender nesse tema, apesar de que sim, é um tema que eu vou entrar em consulta, porque se eu não explicar para o meu paciente com varizes que se ele não emagrecer, eu não vou conseguir melhorar as varizes dele. Se eu não explicar para ele minimamente que a meta proteica, a sarcopenia, o exercício físico, se eu não trazer isso para minha consulta, eu não vou ter resultado. Então, minimamente eu faço essa abordagem, e eu acho que isso todos nós, como vasculares, devemos fazer. Só que sim, existem profissionais em todas as regiões do país, existem alguns que são mais prescritores mesmo do tratamento clínico para obesidade. Hoje não é tanto o meu caso, porque eu realmente tenho profissionais trabalhando comigo, né, como você. E aí eu queria que você trouxesse um pouquinho desse conhecimento para a gente conseguir ajudar todos esses profissionais a fazerem o melhor que eles podem ali no cenário deles. E te perguntar, o que você acha disso? Profissionais que não são endocrinologistas prescrevendo e tratando obesidade. Então, primeiramente a gente tem que pensar que o cirurgião vascular lida com pacientes vasculares, óbvio, que eles são também pacientes metabólicos, né? Se a gente pensar na doença venosa crônica, na doença arterial, né? Os dois têm os mecanismos até, dizem, né, ultimamente estão falando que até parecidos na questão de inflamação de endotelial, né? A inflamação endotelial que leva muitas repercussões. Sim. E também na questão de uma melhor, que nem você falou, uma melhor estética do paciente, a gente precisa tirar esse metabolismo ruim que ele está, né? E deixar ele mais saudável, e isso ajuda. Então, eu sempre falo, o básico bem feito funciona e muito, né? Depois do básico bem feito é que vem o resto. Vem procedimentos, né? A gente precisa lembrar disso para poder, na hora que você quiser, uma estética melhor sua, como um todo, né? Então, pensando assim, o paciente do vascular é metabólico, do cardiologista é metabólico, do nefrologista é metabólico. Então, o metabolismo errado está em vários lugares. Sim. Por isso que não acho errado a gente pensar que essa medicação vem para muitos profissionais além da endocrinologia. Eu acho que a endocrinologia ajuda mais também o paciente numa consulta a perguntar de padrão alimentar. A gente tem a sensibilidade de, às vezes o paciente não responde, a gente tem que entender o porquê, aquela coisa um pouco mais até psicológica. Eu gosto muito dessa parte, né? Eu falo que eu flerto com a psiquiatria, eu adoro. Mas, pensando assim, eu não acho errado, desde que a gente saiba o que a gente está fazendo, né? E desde que o paciente não está respondendo, não está certo, encaminhar para o endócrino é legal, porque como ele tem mais prática, às vezes tem... E outra, né, gente? A gente tem que pensar que não existe só análogos de GLP-1. Não, a gente quer até saber, né, Ana? A gente quer aprender. Quais são essas medicações, né, propriamente ditas, e fala um pouquinho sobre isso. Sim, assim, claro que os análogos de GLP-1 são os mais potentes hoje em dia, os que a gente usa muito. Eu uso em quase todos os pacientes, mas primeiro, a gente tem que pensar no custo. Que é a tirzepatida. Quem que existe? Vamos dar nome aos bois aí. Tá, vamos lá. Análogo de GLP-1. Ou seja, quando a gente tá falando de GLP-1, o que é GLP-1? É um hormônio que a gente tem ali no intestino. A gente tem, normalmente. Só que ele está um pouco alterado conforme a gente vai ganhando peso. Esse hormônio, ele é um pouco mais resistente, do ponto de vista cerebral, nas pessoas, né? Vamos supor que a pessoa com obesidade, ela tem uma inflamação sistêmica generalizada de baixo grau. E os hormônios começam a ficar mais resistentes no ponto de vista cerebral, e isso faz com que a gente tenha dificuldade de lidar com nossos hormônios. O análogo de GLP-1, então, esse hormônio foi visto, né, a capacidade que ele tem de emagrecimento, de mexer na saciedade, na fome. Então, ele vai na ação central e também gastrointestinal, deixar uma estase um pouco mais gástrica para poder também ter a sensação de saciedade. Pensando assim, ele vai indo, né, lá no cérebro e mexendo nisso, o GLP-1, ele faz um bypass dessa inflamação e consegue acessar mesmo um paciente que já está com bastante obesidade.
tudo começou com o GLP-1. As pessoas acham, são medicações novas. Mas, assim, a primeira aprovação da medicação, que é o ai, meu Deus. Exenatide, que foi… Mas pra que pôr nome tão difícil, gente? Não é verdade? Então. Por isso que não deu certo, tô brincando. Não foi por isso, não. Tô brincando. Foi em 2005. A primeira aprovação. Então, 21 anos só de aprovação, só de começar. Então, ainda existe um estudo lá atrás até chegar aqui. Sim. Porque ele veio, não sei se vocês sabem, do lagarto, né? O veneno do lagarto, o GLP-1. Então, o veneno do lagarto, que começaram a descobrir que tinha alguma coisa boa ali nele. E aí, fez essa primeira medicação. Depois dela… Primeiro que começaram a entender a ação dela para tentar deixar menos… Era 2 vezes por dia no início. Aí começaram a entender para deixar mais estabilizada a molécula. Depois veio a liraglutida, que é o Saxenda, que veio lá para 2010, 2014, se não me engano. E depois da lira… Ele era análogo do GLP-1? Ele é análogo de GLP-1 também. Ele é só análogo de GLP-1. Tá. Todos esses que eu vou falar, até a semaglutida, são só análogos de GLP-1. Tá. Só que aí foi melhorando a potência, né? Tá. Se você pensar, esse primeiro foi 1 a 2% do peso que perdia. Caramba. Era muito pouco. Muito pouco. E aí, com o tempo, foi melhorando. A lira também começou a ter uma potência ali, mas não era aquela potência. Tinha muito efeito colateral Isso também. que eu ia perguntar, muito efeito, né? Aí veio a sema, que aí veio a dula glutida, que também não se perdia muito peso, a gente usava muito em diabetes. Mas a dula é interessante que ela veio com ela foi visto proteção cardiovascular também nela. Então, começou a entender que não era toda a medicação que tinha proteção cardiovascular. As medicações não tinham antes. E aí começou a ver, além de emagrecer, as pessoas têm melhor desfecho cardiovascular, né? E aí veio a lira, daí veio a sema. A sema foi, que é o Wegovy, ou Ozempic, no caso, que veio também com esse mais boom, né? Que foi o Ozempic. E teve só uma mudança de nome, né? Foi mais por uma questão de… Isso, lembrando disso. Ozempic e o Wegovy são semaglutida, os dois. A mudança de nome foi mais… um parâmetro ali talvez comercial, de colocar o Wegovy como obesidade e o Ozempic como diabetes, mas o Ozempic até 1 miligrama, por isso, é por causa da dose, até 1 miligrama é o Ozempic. O Wegovy vai do 0,25, que é a dose mínima, até 2,4, que é a medicação aprovada para obesidade. Tá. Então, ela veio com bastante potência ali. E só que também tinha bastante efeito colateral e tudo. E disso a gente tá vendo uma revolução de assim, é muita medicação sendo estudada. Sim. Com triplo agonista, sei lá, muita coisa. E aí veio a tirzepatida, que é um duplo agonista. Então, além de ela ter o GLP-1, viram que, se eu pôr o GIP, eu tenho uma potência maior. O GIP é outro hormônio que a gente tem. E aí, o GIP sozinho não adianta muito. Então, essa dupla deu muito certo. E aí, a gente vê mais potência. Então, hoje, aprovado e comercializado, a potência maior é do Mounjaro, né? Que é o duplo agonista. Em torno de 21% de perda de peso. 20, 21, depende da pessoa até mais, às vezes. E, enfim, então a gente tem essas características. A gente tá vendo também que tem muita questão que, numa pessoa que tenha o hábito hedônico, o que é o hedônico? Aquela pessoa que gosta de comer, eu tenho prazer, sou eu. Essa daí, o diagnóstico é esse, hedônica? Eu também posso me incluir nessa. Então é isso. Eu como por prazer. Porque o que acontecia? Às vezes a gente colocava medicação… Aquele eu mereço, né? Tipo, o dia foi tão ruim. Compensações, né? A gente tem essa compensação que também atrapalha um pouco, né, no tratamento. E a gente tem outras coisas que a gente associava muito. Então, por exemplo, a gente fala da bupropiona. Bupropiona, que é uma medicação ali que é antidepressiva, a gente usava muito. A gente usa ainda, mas… a gente vê que, às vezes, o Mounjaro, até o Wegovy, algumas pessoas, eles cobrem um pouco isso. Aí tá conseguindo desmamar. Então, a gente tinha a bupropiona e o Contrave, né? O Contrave, ele é a bupropiona, junto com a naltrexona, para ter a potência. A naltrexona ajuda na potência da bupropiona. E
existe essa melhora da compensação também. Seria mais ou menos agir na ansiedade, né? Com a bupropiona. E também nessa questão do prazer, né? Seria assim… Isso. E ela dá essa sensação pra pessoa de que, né, ela deixa o prazer um pouco mais preenchido. Então, a pessoa não busca tanto… Ela mexe muito na área… Ela mexe na área da fome e da saciedade, mas ela é muito para esse prazer ser amenizado. Então, a gente usava… Eu uso um pouco menos hoje, porque as medicações estão ajudando, mas também tem as pessoas que elas se beneficiam. Aí tem topiramato também, que a gente usava, que é off-label, né? O topiramato, mas a gente usava bastante. Agir no sistema nervoso central era o foco antes, né? Aí depois que veio a questão hormonal aí mais forte, mudou o cenário. Isso, por isso que a gente tinha… a gente tinha muitos outros efeitos colaterais. Sim. Se a gente pensar a sibutramina, né? Sim. Ela, né, tem o seu lugar, mas até não uso tanto, mas ela tem o seu lugar. Porque é uma medicação barata, para algumas pessoas é o que a gente pode fazer. Mas, assim, efeitos colaterais, a gente tem muito mais nessa questão mesmo. Na saúde mental, né? Exato. Então, muito paciente vem pra mim assim, nossa, eu não quero ficar igual minha mãe, que tomou e ficou maluca. Sim. Na época, né, uns anos atrás. Aí, o conceito dessas medicações, tem muita gente que não tem esse conceito ainda de que não são… eles não mexem muito nessa parte central de emocional pro mal, né? Assim, então, a gente precisa colocar isso muito em voga, porque não tem problema a gente associar com medicações antidepressivas, nada. É só um complemento Sim. que vale a pena. E que mais? Acho que de medicações, assim, tem bastante, mas… a gente precisa… Eu falo que não é receita de bolo. Então, às vezes, o Wegovy tá lá e a gente pensa… Tá, você não tá perdendo, mas por quê? E essa individualização do porquê… Então, eu não sossego até entender o porquê daquela pessoa, né? E, às vezes, o porquê é muito abrangente. Às vezes, ela tem um transtorno de compulsão, que ela não quer contar. Então, você precisa ter essa abordagem para ela se abrir com você sobre o transtorno de compulsão. Entre outras coisas que, então, é muito parceria minha e da pessoa e conexão, para a gente entender por que ela não está perdendo. Que às vezes fica, porque minha prima perdeu com o Wegovy, eu não. Eu devo ter algum problema, eu devo ser estudada. Mas às vezes não é isso. Às vezes é a medicação que não está respondendo por algum motivo que você está… ultrapassando aquela caloria está sendo ultrapassada de alguma forma. E a gente tem que entender o porquê de uma forma muito empática e amigável com o paciente, de que eu tô aqui pra gente entender, pra gente poder ajustar. Individualizar o tratamento, né? Não adianta, não é uma receita de bolo, não é igual pra todo mundo. E outra coisa que eu recebo muito no consultório, que eu venho lendo bastante também, artigos, vendo… Porque assim, tudo, principalmente quando a gente fala de lipedema, é tudo muito novo, tem muitos achismos, tem muita opinião de especialista, porque ainda não tem evidência. Mas eu vejo muitas pacientes já chegando para mim com a metformina. Então, assim, algumas com sobrepeso, e algumas não têm sobrepeso, só tem realmente o lipedema e já sofrem há um tempo com isso. E a metformina é uma medicação, e muitas, por não ter tido talvez uma explicação do porquê a medicação, vem para mim e fala, olha… eu fui em uma endocrinologista, me prescreveram metformina, mas eu não tenho diabetes, não comprei. Por que da metformina, Isa? O que é? Eu acho que primeiro, puxando isso, a gente tem que explicar pro paciente, né? Acho que isso é essencial. E às vezes eu falo isso, essa medicação é para quem tem diabetes, mas eu estou te dando por isso, isso e isso, né? Porque existe alguns off-labels aí que a gente pode fazer para essas pessoas e, óbvio, pensando nunca no malefício delas, né? Isso não vai te piorar de nenhuma forma, a gente só tá tentando ver se isso vai responder, né? E acho que na medicina a gente… sabe, mas acho que a gente não sabe muita coisa, né? Sim. Então, a gente mais não sabe do que sabe. Então acho que é interessante a gente ter essa abordagem com o paciente para que ele
adira, como que fala? Não, me deu um bug se também. torna aderente às medicações. Desculpa, gente. Não, tudo bem. Se torna Faça aderente. Não, mas adesão. me deu um bug Existe. até agora, mas tá Não tudo, sei. mas tá Pra tudo que bem. ele faça adesão às Se medicações. alguém for professor de português, por favor. Manda aqui nos comentários como é que escreve Adira. Me perdoem aí Eu também não sei. Enfim, então a gente precisa disso. A metformina, ela tem, né, um componente ali que pode ser visto como que diminui a fibrose, mas não tem tantos estudos em relação a isso, mas tem alguns guidelines, eu não me lembro qual, que também fala sobre isso, apesar de o nosso não ter essa... Ou da Sociedade de Endócrino. Não é da endócrino, eu não sei dizer de qual sociedade é que a gente tem um brasileiro. Tá. Eu também não sei exatamente. Mas existe esse de dizer que é antifibrótico, Anti-inflamatório, né? Anti-inflamatório. Ação, tanto porque, assim, a medicação ela age de uma forma muito ampla, né? Então, vai agir no sistema nervoso central, no tecido da gordura, né? Que é um tecido endócrino. Isso. Vai ter ações ali gastrointestinais, tanto que tem a parte ruim, né? Da metformina, alterações gastrointestinais. Isso. Mas, assim, vem sido citado em alguns estudos mesmo, uma melhora por uma questão anti-inflamatória e antifibrótica, né? Isso. E também a gente tem que perceber que, por exemplo, o Mounjaro também, né? Se a gente for pensar no Wegovy também, né? Isso é uma coisa que ele diminui a fibrose de um fígado, né? Se a gente for ver. Então, como é que é? Será que as fibroses, às vezes, o mecanismo é parecido, não é? Isso a gente precisa extrapolar, às vezes, um pouco. O Mounjaro também ajuda no anti-inflamatório. Então, a gente vê... A diferença do Mounjaro é que ele tem receptor na gordura, né? No tecido adiposo. Então, isso também... a gente tem muita expectativa de melhora de lipedema também, né? Mas ainda não temos muitos estudos, na verdade, tem relatos de caso. Sim. Tem até um relato de caso que eu vi que, tirando o Mounjaro, a pessoa piorou o aspecto da perna, né? Melhorou e depois piorou. Aí também se confunde com muita coisa, obviamente. São medicações que não foram desenvolvidas para o lipedema propriamente dito, mas é o que a Rafa falou, o que a gente vê no consultório são pacientes com lipedema, que vêm para tratar também a parte vascular e o auxílio no lipedema, mas que já chegam muitas vezes tomando Mounjaro. Sabendo disso, assim, né? Melhoram. Qual que é a sua opinião como endocrinologista? Se chegar uma paciente para você com lipedema, sem outros distúrbios metabólicos, você prescreveria? Qual que é a sua opinião em relação a isso? Nossa, eu acho que depende muito, porque primeiro a gente tem que pensar quanto é que é o percentual de gordura dessa paciente, se isso está só nas pernas. Existe esses relatos, né, de microdoses e tudo mais, mas eu tendo a individualizar muito, assim, porque eu acho que a gente precisa ver se vai ter algum malefício nessa pessoa que não tem tanto percentual de gordura, né? E pactuar com o paciente, eu acho que o importante é essa honestidade de falar, olha, você tem uma doença que começou a ser estudada há muito pouco tempo. Igual a grande maioria das doenças praticamente exclusivas de mulher, como endometriose, síndrome de congestão venosa pélvica, todas essas doenças foram banalizadas na medicina por muito tempo. E hoje a gente conseguiu dar nome, sobrenome, CIDs, para conseguir. Estamos caminhando de uma forma diferente. Sim. Mas eu acho legal pactuar isso. Então, falar para a paciente: olha, ainda não tem um guideline de lipedema maravilhoso, que eu vou conseguir fazer tudo com medicina baseada em evidência. Existe a opção, vamos fazer uma tentativa, Isso. só que tem esse risco. Quer? O que você acha? Pactuar, né? E qualquer coisa reajusta a rota, né? Que não Sim, tem problema nenhum. E acho que depende muito, porque se é uma paciente que para de comer também, assim, não vou dar ele, ela não vai comer mais nada. Sim, vai desnutrir, vai perder proteína. Assim, e eu tenho muita preocupação com proteína, assim. Se o paciente vira pra mim e fala, ai, eu não tô sem fome, não tô comendo nada, isso me preocupa muito. Eu não acho legal, assim. Às vezes a gente tem essa concepção do passado também. Ah, se você quer emagrecer, não come, né? Então, isso tá muito errado, né? Você tem que comer. E eu falo, você tem que ter apetite, se você quiser. Eu não preciso abolir o seu apetite. Eu preciso fazer com que você tenha um apetite controlado para que você coma o que a gente quer que você coma, né? Que vai melhorar a sua saúde. Porque senão você
pega uma paciente que não vai comer nada, aí será que eu tô ajudando, né? Sim. Será que eu não tô atrapalhando a musculatura dela? Tudo bem, vai reduzir um pouco o lipedema e tudo mais, mas e o resto, né? Então, é muita individualização e acho que o que eu mais gosto é ter a conexão com o paciente e ter ele de perto, que é uma coisa muito legal do particular, que é uma coisa que me deixava maluca quando eu não conseguia ter o feedback dele, né? Sim. Isso me ajuda muito também na minha prática. E eu preciso saber, porque senão é isso, mudar a rota. Eu vou fazer outra coisa com esse paciente. Mas foi interessante você falar sobre isso, né? Porque dá a impressão assim, agora eu consegui trabalhar do jeito que eu quero, né? No meu consultório particular. Isso, acho que você também, né, Ana, tem a mesma sensação. Porque, assim, muitas pessoas vêm… porque você não vai atender convênio, você não tem SUS, você não gosta disso. Não, o problema não é o paciente do convênio, o paciente do SUS. É como eu consigo praticar aquela medicina. Infelizmente, eu já trabalhei em convênio, já trabalhei no SUS, mas eu não conseguia praticar a medicina que eu gostaria. Então, eu mudei minha rota por conta disso. Eu acho que, assim… Tá muito errado o jeito que a gente… Primeiro, a gente tem uma remuneração muito baixa, né? Em relação ao convênio. Principalmente a gente que é endócrino, clínica, que a gente não tem muito para onde ir, né? De procedimento, essas coisas. Então, isso faz diferença também, porque a gente precisa atender muitos pacientes no dia para a gente conseguir ter uma boa… uma boa remuneração. Sim. Mas… atender muitos pacientes no dia não te dá atenção. Você é um ser humano, o médico é um ser humano. Você fica cansada. No final da tarde, você tá exausta, você só quer ir pra sua casa, você tá sem comer muitas vezes, não tá bebendo água. Então, isso prejudica no seu atendimento. Não tem jeito. A gente consegue fazer só um pouquinho do que a gente pode fazer por cada paciente. Mas quando a gente desenvolve o nosso modelo de atendimento no consultório, a minha consulta, por exemplo, a minha primeira consulta dura de 1 hora a 1h15. Eu acredito que é de vocês também. Sim. No caso da vascular, nós atendemos o paciente, a gente já faz os exames diagnósticos no mesmo momento. Por quê? Você consegue ter uma amplitude, uma visão tão incrível daquele paciente, daquela história, e fazer o 360 mesmo da queixa dele. Ele chegou para você com uma queixa, você perguntou tudo, fez os exames, definiu o diagnóstico, o plano de tratamento e chegou ali, olha… Então, para resolver o que você me trouxe no primeiro minuto da consulta, a gente vai fazer dessa forma. Sim. Então, isso muda tudo, e muda a trajetória do paciente. E o tanto que você economiza, né, o tempo desse paciente. Que legal isso de os exames já serem feitos ali. No mesmo vocês dia. precisam muito, né, de Sim, exame de imagem. Sim. Isso… Nossa, é uma economia do tempo dele absurda, né? Isso é muito bom mesmo. E com uma consulta de 10, 15 minutos, você entrega só um pouquinho do que você pode. Exato. Mas a gente consegue entregar muito do que a gente pode e otimizar a vida de todo mundo. A minha consulta demora muito, a primeira também. Porque, primeiro, eu preciso entender… Eu gosto muito de conversar com ele. Eu fico bastante tempo conversando. Perguntando… Eu chego, começa a consulta, eu fico perguntando, como é seu trabalho? Eu quero saber qual é o redor dele, porque sabe uma coisa que eu acho super interessante, que eu consigo fazer isso no consultório? Eu gosto de prestar atenção na primeira frase que ele me fala. Legal. Porque a gente já consegue ter uma percepção de quem é aquela pessoa, se ela tá angustiada, se ela não tá angustiada. Então, quando ela senta dor, né? e a primeira coisa que ela me fala é a frase assim que eu já consigo mais ou menos definir como vai ser, o que ela precisa e o que eu preciso fazer pra entregar pra ela o que ela merece, né? E sabe que eu falo, eu acho que tem todo sentido, porque quando eu atendo o paciente, uma das primeiras coisas que eu pergunto, além da rotina, é perguntar o que te faz vir aqui para a questão de emagrecimento. Por que você quer emagrecer? Porque o motivo dele precisa ser falado em voz alta. Porque ele precisa porque emagrecer não é um processo. Existem… É um tempo para emagrecer. Não é uma coisa que vai ser feita na próxima consulta, vai estar tudo certo. Então, o porquê, dele sempre trazer o porquê, ajuda ele a ter essa meta, né? Eu quero porque eu quero brincar com meus filhos, eu quero trazer uma alimentação de qualidade para eles. Sim. Né? Então, isso é muito importante e até ver as razões específicas dele. A gente precisa validar essa razão inicial. Né? Eu acho que não tinha claro na minha cabeça até você falar, mas agora que você falou, acho que eu pensava igual, sem trazer essa clareza. Porque, assim, qual que é
a frase principal das nossas pacientes, principalmente as mulheres que chegam no nosso consultório. Doutora, eu tenho vergonha de colocar um short. Isso. E aí, o que acontecia? Tá bom, então vem aqui você com seu vasinho. Era assim que era tratada a cirurgia vascular. Mas qual é a queixa da paciente? Doutora, eu tenho vergonha de colocar o short. Eu ajudei ela a... Então, eu dei direcionamento para isso? Eu escutei ela? Não escutei. Então, muita gente me pergunta assim, Rafa, mas como que você começou a fazer cosmiatria vascular? Então, como que você começou a associar técnica vascular com bioestimulador de colágeno, com tecnologia? Escutando a primeira frase, eu não tinha pensado isso. E aí, eu realmente entendi que eu precisava agir na dor da paciente. Isso. E ao agir na dor, eu ajo na saúde. Porque assim, o que tá refletindo nela? A perna. Mas o que te incomoda na sua perna? Ela tá inchada, ela tem varizes, ela tem mancha. Ela tem mancha, você tá passando protetor solar? Ela tá muito inchada, como que tá? Então, assim, a parte sistêmica, o seu xixi, fazer diagnóstico diferencial, é realmente uma causa vascular? Ela tem uma questão sistêmica, ela tem uma retenção hídrica, uma insuficiência renal. Então, assim, trazer tudo isso. E finalizar com o que ela queria. Cara, eu quero uma perna bonita. Eu devolvi isso pra ela. Sim. E eu nunca aponto pra perna de ninguém. Eu acho que isso é o principal. Nunca apontar para o corpo de ninguém. E falar, o que te incomoda? Às vezes eu coloco a paciente na frente do espelho, me mostra. E assim, e a grande maioria eu falo assim, sua perna está linda. Não, a sua perna é linda. A gente consegue melhorar, trazer a melhor versão da sua perna. Afinar, não digo, aparar as arestas da perna, mas não necessariamente mudar ela. Claro, e sempre também tentando identificar se a pessoa não tem um dismorfismo ali, ela se vê de uma forma que ela não é. E saber falar não pro procedimento. Porque tem paciente que vai querer fazer procedimento, não precisa. E eu acho que a partir do momento que você aprende a falar não, você se torna outro tipo de profissional, E sabe? por ter tempo com o paciente, ter tempo de sala, né, com o paciente, faz com que a gente consiga explicar isso muito bem. Então, o paciente, ele entende. Por mais que às vezes ele tenha chegado e falado, eu quero fazer isso. É óbvio que tem algumas pacientes que vão ser irredutíveis nesse ponto, por um dismorfismo, por alguma coisa. Mas assim, eles conseguem entender. Você passa a credibilidade, passa a confiança pro paciente, ele fala, nossa, eu não tinha pensado por esse ponto. Porque, claro, o paciente é leigo nessa área que cabe a nós diagnosticar e explicar pra ele. Faz sentido muito o que você falou, porque comigo é assim, eu tenho muitos pacientes que... E é uma consulta que pra mim eu fico um pouco tensa no início. Eu me sinto muito cansada, eu quero fazer exames pra ver se eu tenho algum problema. E assim, a maioria do cansaço dela não envolve os exames. Os exames são tão normais, né? Que a pessoa problema quer da ver... minha tireoide, tipo Isso, desculpa. A pessoa quer ver se tem problema na tireoide, se tem as vitaminas tão boas. Então, só que primeiro, a gente não tem abrangência muito, os exames do cansaço, os de sangue às vezes não são suficientes, né? Mas, e aí eu falo, né, que às vezes o exame não alterado na endocrinologia, às vezes causa estranhamento, não é uma alegria, né? Meus exames estão bons. É tipo, não é possível, né? Eu quero uma causa para isso. Mas o interessante é que eu preciso de conversando durante essa minha 1 hora e meia, às vezes, muitas vezes eu consigo fazer o paciente no final falar, putz, faz sentido. Eu não durmo bem, eu não faço uma boa alimentação, só isso, com certeza, tá bom, doutora, acho que é melhor, eu preciso melhorar isso. E eu explico, não adianta eu te dar 1000 coisas agora, não adianta eu te dar hormônio, né? Sim. Que você provavelmente... Você precisa dormir, às vezes. Exato, você só precisa dormir, você só precisa comer de uma forma mais regrada. Diminuir suas horas de trabalho. Tomar água. Sair do hábitos, Instagram, né? Então, isso. Então, higiene do sono, gente, o que eu pessoalmente comecei a validar muito isso na minha vida e eu passo muito isso. Tipo, tente dormir melhor. Pare de pegar telas uma hora antes de dormir. Pega um livro. E eu estou, né, num processo de fazer isso, que é algo muito difícil. Isso eu falo, acho que ninguém é robô, né? A gente não pode virar pro paciente e falar... faz isso, faz aquilo que você vai dar certo. Sim. É metas, né? Eu trabalho muito com isso também. Tipo,
Você vai começar a fazer... eu não consigo fazer exercício. Eu ponho na cabeça que eu tenho que fazer 3 vezes na semana e não faço. Eu falo assim, faz o seguinte... Vamos numa obrigação de 1 vez por semana? Comece, né? Se você fizer 2 vezes, você vai dobrar. Você vai ter a sua meta em dobro. Então, eu quero 1 vez. Se você cumprir 1 vez, eu tô feliz com você. E eles veem muito, né? Tipo, ela vai ficar brava. E eu nunca fico brava. E o paciente ainda fala, você vai me matar. Eu dou bronca nos meus pacientes. Temos uma boazinha e uma malvada. É porque eu acho que, às vezes, se você manda ele fazer aquilo, a tendência da nossa cabeça é a gente pensar o contrário. Então, se eu falo pra você... É igual a criança, né? Não pode falar não. Às vezes é melhor agir no positivo. A gente tenta se justificar. E aí a gente fala em voz alta uma justificativa e a gente acaba se convencendo daquela justificativa. Sim. Então, é bom deixar o paciente pensar sobre aquilo, né? E saber que a decisão é dele, né? Isa, até agora, caminhando aí pro final, você, então, vem aí trilhando o seu caminho na endocrinologia brilhantemente, consultório particular, que a gente sabe que dá um trabalho gigantesco. A gente tem que se reinventar, aprender sobre gestão, sobre marketing financeiro e tudo mais. Queria que você desse uma dica para os profissionais que estão te ouvindo, que estão começando a profissão. Pode ser alguma dica da parte mais de gestão, pode ser um livro, documentário, alguma coisa que mudou a sua vida e a sua carreira. Eu acho que, assim, uma dica se você tá incomodado, é um bom sinal, né? Se você se incomoda com o jeito que você atende, se você se incomoda... O incômodo é um impulso para você ser melhor e mudar e evoluir. Então, no incômodo, se mova. Isso é muito importante, você se mover. Então, esse é tudo, né? Na gestão, a gestão eu tô caminhando, tô trilhando, tô aprendendo, né, com vocês, né, com todo mundo aí que pode me agregar. Acho que é uma coisa de troca, é muito importante. Mas... esse incômodo é que te leva. Então, se eu tô incomodada, eu penso, o que eu posso fazer para melhorar o meu incômodo? Eu não tenho que me lamentar daquele incômodo. Eu tenho que pensar nas minhas possibilidades de melhorar. Sim. Então, isso é uma coisa para as 2 coisas. Sobre a questão de emagrecimento, e eu falo muito mudança de estilo de vida, que isso é um processo, tem que ter paciência, você não pode simplesmente achar que você vai ser uma pessoa diferente daqui a 2 meses, que você vai ser fitness, que a gente precisa se colocar num lugar de ser humano e que a gente vai errar várias vezes, a gente vai cair, vai voltar. Então, pensando nisso, livros que eu gosto muito por exemplo, Hábitos Atômicos, não sei se vocês conhecem. Que já ouvi falar, mas ainda não li. É um livro muito legal que mostra que tijolinho por tijolinho é muito melhor do que você querer mudar de uma hora para outra. Sim. Então, é construção de uma casa. A primeira coisa que você faz é pegar um tijolo, colocar, pegar outro, colocar. E ele fala muito isso, que a gente... se você for melhor 1% no seu dia... acumulando, você vai ser melhor daqui a um tempo. Daqui a longo prazo, você vai ser melhor. Então, 1% que você conseguir fazer é muito importante para que você vá em frente. Sim. É paciência. E outro livro que eu gosto muito, que eu não sei se vocês já leram também, é A Coragem de Ser Imperfeito. Não. Que é um livro muito legal, que eu acho que tanto nessa vida de empreendedora, né, quanto na vida de hábitos também... é você aceitar que você é imperfeito. Você aceitar que você tem vulnerabilidade, você aceitar elas, você lidar melhor com vergonha. Então, pra gente estar aqui, a gente tá quebrando um pouco, né? Sim. É câmera, não sei o quê, é se expor. Então, Sim. Você tem que acreditar no que você é e... mesmo assim, ir em frente e vencer a sua vergonha, vencer a sua vulnerabilidade... e aceitar que você vai errar, vai falhar, né? Eu fiz um erro de português aqui. Tipo, tá tudo bem. Até agora eu não sei a resposta, tá tudo bem. Então, isso eu gosto muito também de livros que me fazem me impulsionar pra frente. Né? Refletir, exato. Maravilhoso. Porque a gente não é perfeito, nunca vai ser, a gente vai errar 1000 vezes, mas errando, a gente vai lá e tenta de novo, e muda a rota, e vai atrás. É isso aí.
É isso então, aí. eu gosto muito dessa parte, assim. Acho que para tudo a gente ajuda pensando assim, né? Sim, com certeza. Nossa, sensacional. Foi uma aula e dicas valiosíssimas. Adorei. Nossa, imagina. Adorei muito. Foi muito bom. Eu já quero Eu tô de super novo. à vontade. Uma segunda, né? Eu também quero. Eu também. Acho que a gente já pode pensar no próximo tema. Pede pro pessoal aí um tema também que eles gostam, É isso aí, né? pessoal, Deixem nos comentários o tema que quer. Acho que a gente tem muita coisa pra conversar pra dividir, sobre, né? Pra fazer trocar figurinha. E assim, acho o trabalho de vocês também me ajuda demais, assim. Acho que essa parte da questão da cosmiatria, isso faz meu paciente também ficar muito mais bonito. E também na muito parte vascular mesmo, né? Acho que ajudar também até quando ele tiver algum problema. Toda essa, são especialidades que estão casadas. Exato. Então, assim, muito obrigada pela disponibilidade, por essa conversa super agradável. Foi muito gostoso, foi né, muito Ana? Bom. Gostei demais também, aqui. Foi muito bom. É muito bom. Então, vamos fazer a próxima. Isso mesmo. Isso aí. E, pessoal, pra gente continuar fazendo conteúdos como esse, a gente precisa muito que vocês sigam o canal, né, Ana? Isso aí. Compartilhem, comentem. A gente tá tanto no Spotify quanto no YouTube. Ativa o sininho. Exatamente, ativa o sininho. E sigam no Instagram também. Sigam no Instagram, a gente vai deixar aí o @ de todo mundo. E é um prazer e até a próxima. Beijo, obrigada, gente. Tchau.